Oi pessoal! Hoje eu vou explicar para vocês sobre o Projeto Duque. Bom, o Projeto Duque do Grupo PET Odontologia, ele teve início em 2013 e ele conta com módulos sobre escrita científica baseados nos programas de treinamento do Research on Research Group da Universidade de Duke, dos Estados Unidos. O objetivo do projeto é que o conhecimento seja difundido e também o treinamento no uso de ferramentas para a escrita científica, com a ideia de otimizar e aperfeiçoar tais habilidades. Dessa forma, espera-se com o Duque que o processo de conhecimento da pesquisa em si e a autonomia do aluno perante a elaboração e condução da redação científica sejam estimulados e plenamente desenvolvidos. Para isso, nós vamos fazer uma capacitação para uma escrita científica de qualidade. Vem com a gente! A introdução ela é composta por 4 pontos que vão servir de auxílio na hora da escrita, sendo eles a relevância, a lacuna, a revisão e o objetivo. Vou explicar um pouquinho melhor nos próximos slides. Iniciando então, temos a relevância. Como o próprio nome já diz, a relevância ela deve estabelecer por que o assunto que vamos trabalhar é importante. Dessa forma, você deve convencer os leitores da importância do seu tema. Para isso, você pode usar como fatos históricos, estatísticas, para convencer o seu leitor daquilo que você está falando. Em seguida vem a lacuna, onde você vai apresentar uma lacuna de informação que existe sobre o seu tema, sobre o seu assunto. Dessa forma, você vai vender a ideia da importância do assunto que está sendo estudado. Quem vai preencher a lacuna é o objetivo do seu trabalho. Após a lacuna, nós temos a revisão. Na revisão, nós vamos fornecer aos leitores os antecedentes necessários para que ele entenda o estudo. Toda afirmação ela deve ser devidamente referenciada. Então, qualquer parte que você pegar de qualquer artigo, você deve evidenciar que ela foi pega em um determinado artigo. Você vai enfatizar que nenhum artigo anterior avaliou o problema. Por isso, a revisão ela não tem função de ensinar o leitor. Por fim, na sua introdução, tem o objetivo, onde ele vai concluir o que foi dito na introdução. Ele vai afirmar qual que é o objetivo principal do trabalho, a respectiva hipótese ou hipóteses. O objetivo é quem vai preencher a lacuna de informação que foi afirmada anteriormente. Primeiro a gente trouxe a teoria, agora vamos para a prática. Vamos iniciar pelo exemplo da relevância. Então, temos ali um textinho para explicar o que é a relevância. A OMS estima que 42 milhões de pessoas acima dos 3 anos de idade são portadoras de algum tipo de deficiência auditiva. A otite média com efusão afeta 28 a 38% das crianças em idade pré-escolar. Esta pode ser resultado do mau funcionamento da tuba auditiva e ocasionar alguma deficiência na audição, além de levar as crianças a um baixo rendimento escolar. Então, aonde que está mostrando a relevância? É onde eu mostro qual que é a importância do tema que eu estou trazendo. Então, ali é importante porque eu trouxe um problema, onde eu tenho 42 milhões de pessoas que são portadoras de uma deficiência. Então, isso é um problema, então eu estou trazendo a solução para esse problema. Eu apresento de uma forma que eu tento convencer o leitor daquilo que eu estou falando. E aí, como eu disse antes, a relevância é onde eu posso trazer dados estatísticos, e ali é claro o exemplo, 28 a 38% das crianças. O segundo exemplo, então, é a lacuna. Melhoras auditivas foram conseguidas com a expansão rápida da maxila ao avaliar o limiar auditivo. Então, nessa primeira parte, eu estou mostrando a lacuna de informação que existe sobre o tema. Porém, há uma carência de estudos para comprovar se há melhoras na condutividade auditiva após a ERM e se estas melhorias se mantêm a longo prazo. Nessa segunda parte, eu estou tentando vender para o leitor qual que é a importância do estudo, quando eu falo que tem uma carência de estudos. Então, eu estou agregando valor para o meu estudo, que é um estudo a mais
para trazer maiores informações sobre o tema. Posteriormente, o objetivo ele vai preencher essa lacuna. Continuando então, os exemplos, nós temos agora a revisão. Pesquisas foram realizadas para relacionar a morfologia crâniofacial e doenças do ouvido médio. Haja visto que observou-se correlações entre a perda do limiar auditivo e constrição maxilar. Então lembra, pessoal, quando eu falei da revisão, que ela deve fornecer aos leitores antecedentes necessários para que ele entenda o nosso estudo. Sempre eu devo evidenciar de onde eu estou tirando aquela parte que eu estou evidenciando no meu texto. Porém, a correlação da constrição maxilar somente melhora a capacidade auditiva se a mesma estiver relacionada a problemas do ouvido médio e da tuba auditiva. Não tem a função de ensinar o leitor, como foi dito anteriormente, mas de mostrar alguns fatos trazidos de outros artigos. Para finalizar a introdução, nós temos o objetivo. Então, vamos lá. Este trabalho ele teve como objetivo avaliar as melhorias na condutividade auditiva conseguidas com a ERM e se estas são mantidas após 1 ano desse procedimento. Então, pessoal, lembrando que o objetivo ele vai concluir aquilo que foi dito na introdução. Eu vou afirmar qual que é o objetivo principal do meu trabalho, onde ele deixa bem claro. O objetivo é avaliar as melhorias na condutividade auditiva. Após a introdução, pessoal, nós vamos entrar então na metodologia, onde o trabalho ele deve apresentar uma descrição completa e cronológica de qual foi a metodologia utilizada no meu estudo. Dessa forma, vai permitir uma melhor compreensão e interpretação dos resultados, além de uma reprodução do estudo ou até mesmo a utilização do método por outros pesquisadores. Na metodologia, vão ter algumas perguntas que elas devem ser respondidas. Essas perguntas são: como? Ou seja, como foi realizado? Depois, com que? Com quais meios, né? Em terceiro, a pergunta que deve ser feita é: onde? Onde que foi feito? E em quarto, quanto? Onde eu vou abordar? Quanto tempo de análise, quanto tempo de execução e quanto tempo de estudo? Pessoal, aqui é muito importante que vocês saibam a diferença de material e métodos e de metodologia. Então, se o meu trabalho ele for uma pesquisa experimental, eu vou usar o termo material e métodos, onde ele vai descrever o material utilizado e quais as técnicas adotadas durante o desenvolvimento do meu trabalho. Agora, se o trabalho for um levantamento da literatura, eu vou utilizar metodologia, onde é o conjunto de métodos utilizado durante o desenvolvimento da pesquisa e ela deve ser apresentada na sequência cronológica em que o trabalho foi conduzido. Lembrando então que a metodologia ela é uma forma de pesquisa que ela é baseada em dados não experimentais. Por isso vai ter essa diferença, tá bom? Então, quando eu uso dados experimentais, eu vou usar material e métodos. E se minha pesquisa ela for baseada em dados não experimentais, eu uso a palavra metodologia. Pessoal, é muito importante que no meu trabalho contenha tipo de pesquisa, ou seja, se ela é descritiva, se ela é exploratória, se ela é explicativa. É muito importante também os dados a serem obtidos, a forma que eu vou obter esses dados, onde eu vou explicar se foi utilizado fontes primárias, como pessoas, questionários, ou secundárias, que aí seriam os livros. Em seguida, deve conter a sua população e amostra, quando for o caso, é claro. Então, a população foi a campo, onde, quem, tudo isso deve estar muito bem explicado no seu trabalho. Aí você vai falar, foram feitas perguntas abertas, ou então foram feitas perguntas fechadas, usou questionários, usou testes, foi pessoalmente ou foi via internet, tudo isso tem que conter no seu estudo. Por fim, deve ter o tratamento e análise dos dados, ou seja, se serão expostos por tabelas, ou até mesmo diagramas, ou até mesmo por extenso. Pessoal, de fundamental importância que eu tenha critérios de inclusão e exclusão. Estabelecer esses critérios são fundamentais para elaborar um protocolo de pesquisa de alta qualidade, onde os meus critérios de inclusão eu vou definir quais as principais características da população-alvo e acessível.
Então é importante tomar algumas decisões. Decisões que possam ser usadas durante o estudo, decisões que possam ser generalizadas para outras populações, decisões que caracterizem geográfica e temporalmente a população acessível, envolvendo tanto decisões sobre objetivos práticos e também sobre objetivos científicos. Em relação aos critérios de exclusão, são aqueles que vão indicar um subgrupo de indivíduos que talvez ele até preencha os critérios de inclusão, mas ele também apresenta algumas características ou alguma manifestação que interfira na qualidade dos meus dados. Então, assim como na interpretação dos resultados. Então, eu não vou colocar esse indivíduo no meu estudo e eu devo descrever por que eu não vou colocar. Por exemplo, o alcoolismo ele vai aumentar a generabilidade do estudo em hipertensão arterial. Mas pode ser mais difícil também de realizar porque os pacientes eles são mais difíceis de seguir e aderir ao tratamento. Então, nos critérios de exclusão, eu vou explicar o motivo de eu não estar incluindo esses indivíduos. É fundamental que o estudo ele passe pelo comitê de ética. Então, o comitê de ética em pesquisa, eles são órgãos colegiados compostos por profissionais de diferentes áreas do conhecimento e também por representantes da comunidade. São responsáveis pela avaliação ética e metodológica dos projetos de pesquisa. Então, alguns exemplos são o CEUA, que é a Comissão de Ética no Uso de Animais, a Proambiente, que é a Comissão Ética Ambiental, a COPEP, que é o Comitê Permanente de Ética em Pesquisa com Seres Humanos. Então, independente de qual seja o comitê, é importante que o seu estudo seja mandado para eles para ser aprovado. A nossa pesquisa ela pode ser tanto exploratória como descritiva ou explicativa. Então, uma pesquisa exploratória, como o próprio nome indica, ela vai permitir uma maior familiaridade entre o pesquisador e o tema que eu estou pesquisando, visto que este ainda é pouco conhecido, pouco explorado. Então, nesse sentido, pessoal, caso o problema proposto ele não apresente aspectos que permitam a visualização dos procedimentos a serem adotados, é necessário que o pesquisador ele inicie, então, um processo de sondagem, com vistas a aprimorar ideias, descobrir intuições e, posteriormente, construir suas hipóteses. A pesquisa descritiva ela tem por objetivo descrever as características de uma população, ou então de um fenômeno, ou de uma experiência. Então, esse tipo de pesquisa ele vai estabelecer uma relação entre variáveis no objeto do estudo analisado. Variáveis relacionadas à classificação, medida e ou quantidade que podem se alterar mediante o processo realizado. E quando comparamos a pesquisa descritiva com a pesquisa exploratória, a única diferença que nós podemos detectar é que o assunto ele já é conhecido e a contribuição ela é para proporcionar uma nova visão sobre essa realidade que já existe. E para finalizar, nós temos a pesquisa explicativa, onde pode-se dizer que a pesquisa explicativa ela geralmente utiliza as formas relativas à pesquisa experimental. Por exemplo, a partir de um objeto de estudo no qual se identificam as variáveis que participam do processo, bem como a relação de dependência existente entre essas variáveis, e ao final parte-se para a prática, visando a interferência na própria realidade. O nosso estudo ele pode ser tanto transversal quanto longitudinal. Qual que é a diferença? Bom, então vamos lá. Os estudos transversais eles são aqueles que analisam um ponto específico num dado momento. Eles descrevem uma espécie de fotografia dos dados, onde eles não se incomodam com o que aconteceu antes ou depois do estudo. Quando se analisa, por exemplo, a relação entre o número de armas em poder do povo e o índice de homicídios em determinado ano. Dessa forma, não é possível interferir o que causou a relação ou a falta dela, ou o que virá depois disso. Já os estudos longitudinais, também chamados de horizontais, eles vão analisar a amostra ao longo de um período de tempo, seja ele no futuro ou no passado. Então, no estudo longitudinal, deve-se observar a mesma variável por várias vezes. A gente também pode classificar o nosso estudo
em retrospectivo e prospectivo. A diferença é o sentido da condução da pesquisa em relação ao tempo da sua realização. Na pesquisa prospectiva, o estudo ele vai ser conduzido a partir do momento presente e vai caminhar em direção ao futuro. Já na retrospectiva é o contrário. O estudo é desenhado para explorar os fatos do passado, podendo ser delineado para retornar do momento atual até um determinado ponto no passado, há vários anos. E para a realização do nosso estudo, a gente pode fazer uma revisão de literatura. Ela pode ser feita utilizando o banco de dados, mas desde que isso esteja todo descrito na metodologia, como a utilização da plataforma PubMed. Ou a gente pode optar pela revisão sistemática, mas aí a gente tem que utilizar no mínimo 3 bancos de dados, como o PubMed, o Cielo ou o The Cochrane. Então, após a gente escrever toda a nossa introdução e a nossa metodologia, a gente vai partir para os resultados. E é aqui que a gente vai apresentar os resultados que nós encontramos ao longo do nosso estudo. Ele vai vir depois dos métodos e antes da discussão. Diversos textos acadêmicos, eles separam o resultado e a discussão em secções distintas. Já outros textos unem essas 2 secções em uma só. A decisão sobre qual dessas 2 formas você vai usar no seu texto vai depender geralmente do tipo dos resultados que vão ser apresentados e como você acha que será mais claro para discuti-los. Por exemplo, se nos seus resultados há necessidade de apresentar muitos dados numéricos complexos, pode ser melhor separar essas secções. Já se você acha que pode esclarecer os motivos de certos resultados enquanto você apresenta eles, pode ser uma boa ideia juntar os resultados com a discussão. Então, pessoal, agora a gente vai aprender como que a gente faz para construir uma boa secção de resultados. A gente tem que apresentar eles em uma sequência lógica, tanto no texto quanto nas suas ilustrações. As ilustrações são as tabelas e as figuras que a gente vai utilizar. Elas têm a propriedade de resumir algumas informações importantes que seriam muito difíceis de redigir ou também de entender. Se elas forem bem escritas, elas vão simplificar o texto que de alguma maneira conteria um excesso de números e de explicações. As tabelas e as figuras, elas têm as suas especificidades. As tabelas, elas vão ser utilizadas quando a gente necessita apresentar dados precisos, grande quantidade de valores numéricos e também informações que são muito complexas para serem descritas no texto ou mostradas em figuras. Então, elas apresentam números e dados de forma mais organizada. As figuras, elas são bem mais empregadas para a gente mostrar os cenários, fluxos, tendências ou a relação entre eventos. E elas apresentam os resultados de uma forma mais clara e ilustrativa. Um outro ponto dos resultados é que a gente vai enfatizar somente as informações que são importantes. A gente vai falar brevemente o que foi encontrado na pesquisa, sem emitir opinião ou comparação com outros estudos, porque essa parte interpretativa dos achados vai estar na discussão, que é a parte final da estrutura do artigo. Como a função da secção dos resultados é conter os achados da investigação, é conveniente o autor facilitar o seu entendimento pela elaboração de um texto coerente, no qual vai guiar o leitor para os pontos principais das ilustrações. Um texto de uma boa qualidade não contém duplicação de resultados em ilustrações e no texto. Duplicações mais entediam o leitor do que o esclarecem. Uma terceira característica é que nós temos que indicar a significância estatística dos resultados. Se houver necessidade, os principais achados são expostos acompanhados do respectivo tratamento estatístico. Esse procedimento é comumente necessário, visto que há uma variabilidade inerente aos resultados de pesquisas clínicas e epidemiológicas. Desvios padrão, intervalos de confiança, testes estatísticos e valores P serão alguns termos que aparecem nessa parte do artigo para esclarecer a variabilidade das estimativas ou levar em conta o papel do acaso nos resultados. Então, pessoal, o que o leitor espera encontrar na secção de resultados do seu estudo? Somente as informações relevantes que você reuniu na sua pesquisa. E para isso,
O texto ele deve ser escrito de forma mais simples, objetiva, clara, concisa e ordenada, para que isso facilite o entendimento. Chegamos então na discussão, que é a parte que muitas pessoas acham mais difícil de ser produzida. E muitas pessoas ainda confundem como que é feita a introdução e a discussão. Qual que é a diferença dessas duas partes? Na introdução, o foco vai ser que existe uma lacuna e você vai falar que você vai preencher essa lacuna no seu estudo. O foco da discussão já é a explanação, comparação com outros estudos. E como que você vai produzir o texto da introdução? Você vai utilizar a literatura para falar sobre o que existe ao redor dessa lacuna que você vai preencher. Já o texto da discussão, você vai utilizar mecanismos que vão explicar os resultados que você obteve no seu estudo. Você ficou curioso para descobrir como escrever uma boa discussão? Eu vou te explicar agora. No primeiro parágrafo, a gente vai abordar novamente a lacuna que a gente colocou lá na introdução e vamos trazer também uma novidade, que é algum resultado que você encontrou inédito. É no primeiro parágrafo também que você vai trazer um resumo dos 3 ou 4 principais resultados que você encontrou no seu estudo. E a partir disso, você vai começar a fazer a explanação, ou seja, a utilização de um parágrafo para cada resultado escolhido. Também deve-se fazer uma revisão de literatura, fazendo uma comparação e não uma citação dessa literatura. Você também pode utilizar mecanismos explicando e não repetindo os resultados. Então, pessoal, no penúltimo parágrafo, vocês vão trazer as limitações, ou seja, as dificuldades que vocês tiveram no estudo de vocês. Vocês vão explicar o que foi feito para minimizar essas limitações, explicar por que elas têm um efeito pequeno sobre as conclusões que vocês obtiveram. E por fim, no último parágrafo, vocês vão trazer as perspectivas futuras desse assunto que você estudou. Vocês vão trazer quais que são os futuros da prática e os futuros da pesquisa, ou seja, o que ainda pode ser pesquisado nesse assunto que não foi pesquisado ainda. Então, pessoal, depois que a gente passou por todas essas etapas, a gente chega na conclusão, que é a parte final do nosso trabalho. Na conclusão, a gente deve destacar quais que foram os principais resultados do nosso trabalho e também apontar qual que é a importância e o significado do nosso trabalho. A gente vai mostrar as lacunas que existem na literatura e que a gente apontou na introdução. E com isso, a gente vai responder o problema que a gente delimitou na introdução. Na conclusão, não há um espaço para a gente retomar os assuntos do resultado e da discussão. A gente pode escrever um pequeno parágrafo de qual que foi a nossa perspectiva do assunto abordado. E não podemos falar novamente o que a gente fez nos estudos. Nós temos que focar no significado do nosso resultado. E por fim, pessoal, não tenha medo se a sua conclusão ficar muito curta. Uma boa conclusão, ela tem que ser objetiva, ela tem que ir direto ao ponto, sem trazer novas informações. Então, aqui nessa sessão, a gente tem que ter um poder de síntese, a gente vai destacar o que é realmente importante do nosso estudo. E lembre-se que outros pesquisadores podem seguir os mesmos passos e também produzir resultados relevantes. Ou seja, a sua pesquisa, ela não se encerra aqui. Não há uma conclusão definitiva e indiscutível. Bom, pessoal, então hoje vocês aprenderam como fazer uma escrita científica de qualidade. E esperamos que tenham gostado. Até a próxima!